Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui para começar mais um dia neste 10 de julho de 2025. Ótima quinta-feira. Chega deixando o seu like. É a mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante para o nosso canal, para que o YouTube recomende a outros vascaínos. Se inscreva, dá aquela moral, porque olha, o nosso café hoje está recheado de notícias e tem uma bomba. Você viu aí, na nossa thumb, dívida milionária gerada pelo descaso, pelo deixa pra lá. Você vai entender que dívida milionária é essa. Antes de começar dando algumas notícias aqui, ontem o time do Vasco Sub-20 bateu fora de casa o Cuiabá por 1-0. O gol foi do Gustavo Guimarães, jogo válido pela 17ª rodada. O Vasco hoje é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro Sub-20. O time comandado pelo técnico Matheus Curopos, que à frente do Vasco em 41 jogos já tem 21 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. O Vasco hoje está dentro do G8, 6 pontos do G4 e 10 do líder Palmeiras. O próximo jogo é quarta que vem, fora de casa, 3 da tarde, diante da equipe do Juventude. O Léo Jacó é o artilheiro do time na temporada com 13 gols. Juninho, o cara que deu mais assistência até agora com 5. Por que eu faço questão de trazer os dados da base, as informações? Porque ali está o nosso DNA. Ali passa a nossa parte financeira. E isso é fundamental. Quantos e quantos jogadores? Quero que você lembre aqui, aproveitar que hoje é quinta-feira, dia de TBT, qual foi o jogador, ou quais foram os jogadores que vieram da base que mais te impressionaram, que fizeram você ter atenção a quem vem com os nossos crias? Escreve aqui no comentário, quero ler a sua opinião. Anderson Daronco será o árbitro sábado lá em Brasília, 6h30 da tarde, na volta do Campeonato Brasileiro, 13ª rodada. O Vasco da Gama encarando a equipe do Botafogo. E Anderson Daronco será o soprador do apito, que ele não faça merda, que não comece a picotar o jogo, né? Que o Daronco tem essa característica, ele apita para ele chegar no lance, né? Tá pesadão, não tá naquela forma física ideal, enquanto outros árbitros estão por aí realmente indo muito bem. O Daronco já está numa outra fase da carreira profissional, mas ele foi escolhido para ser o árbitro de Vasco e Botafogo lá no Mané Garrincha. Lembrando que o jogo é sábado, 6h30 da noite. Na sequência, domingo, o time, a delegação, né, já embarca para Quito, porque terça-feira tem o início da repescagem da Sul-Americana diante do Independente Del Valle. Bom, Thiago Mendes. Thiago Mendes ainda não assinou o contrato definitivo com o Vasco porque está passando por exames médicos. Aliás, exames esses que devem acabar hoje no fim do dia ou até amanhã pela manhã. O Departamento Médico do Vasco, comandado pelo Dr. Gustavo Caldeira, é muito criterioso, é muito cuidadoso nessa análise, já vinha conversando com o atleta, já sabe do histórico dele e agora está fazendo um scanner no atleta para que ele possa assinar contrato e o vínculo de 2 anos e meio com o Vasco da Gama. Vasco que segue no mercado, buscando pelo menos um ponta, mas a tendência é que traga 2, principalmente depois da grave contusão do atacante Adson. Então o Vasco segue no mercado em busca de atacantes. Ah, mas vai buscar zagueiro, lateral, volante. Volante não mais, Thiago Mendes veio. Meia, se tiver uma oportunidade, zagueiro só se alguém sair. Essa é a realidade. Laterais, ninguém fala, a não ser que haja uma negociação. Há jogadores nessa janela, que está abrindo hoje, inclusive, que estão à disposição. Puma Rodrigues é um deles. O Piton pode acontecer uma grande proposta por ele? Pode. E ele pode deixar o Vasco, por isso que o Leandrinho já voltou. Riquelme é um jogador que foi reintegrado para ser negociado. Esforça é um atleta que também pode ser negociado. Jean Davi da mesma forma. Então o Vasco está buscando agora, nessa janela, abrir um pouco de espaço, até porque jovens da base começam a subir e pedir espaço com o técnico Fernando Diniz. Uma outra informação, e amanhã eu vou desmembrar um pouco mais até, hoje na live que eu vou fazer a partir das 6 da noite também vou trazer outras informações. Mas o CT do Vasco da Gama, o CT Moacir Barbosa, está passando por um processo de remodelação, né? A área molhada, que você já sabe, nós já falamos aqui, está ficando pronta. É uma área que vai ser fundamental para a recuperação dos atletas, algo que não existia dentro do CT do Vasco da Gama.
O Vasco, inclusive, o Carregal falou isso no nosso podcast, atletas ficavam dentro daqueles tonéis, né? Um barril para fazer a banheira de gelo. Tem vários momentos da recuperação de um atleta pós-partida ou pós-contusão, pós-cirurgia, que ele precisa da água, seja uma piscina, seja uma hidro, e ele vai ter essa área molhada inaugurada agora nos próximos dias. Só que o CT está passando por outras mudanças. O estacionamento está todo sendo refeito, cobertura para os carros, tem ponto agora, vai ter ponto também para os atletas de ponto elétrico para o abastecimento dos carros, né? Quem tiver um carro elétrico, quiser carregar. Vai ter melhorias também na sala de imprensa em breve. Há algumas outras estruturas que estão sendo colocadas num caráter já definitivo para quando for feita a ampliação do CT, essas partes sejam moduladas ao novo CT do Vasco da Gama, aos poucos, porque é muito caro. O orçamento é na casa de 30 milhões de reais para fazer o CT que o Vasco gostaria ir até o final do ano, mas está mais difícil. O Vasco vai dando um conforto e uma qualidade de trabalho para quem está por lá. Bom, última informação antes da notícia principal. O Vasco vai começar hoje uma pintura na arquibancada de São Januário, limpeza da arquibancada. Dia 19 tem jogo com o Grêmio, então o Vasco tem aí 8 a 9 dias para poder botar a casa em ordem, a previsão é uma semana, para dar um conforto ao torcedor, uma visão melhor. Ah, mas vai ser reformado. E não é por isso que vai esperar a reforma, que deve ser no ano que vem só, para começar a fazer melhorias, né? Tem que ter a manutenção, e a manutenção é fundamental. Bom, deixa eu trazer aqui a notícia principal do nosso vídeo. Você sabia que a cada dia que passa, as caixas pretas vão sendo abertas no Vasco da Gama? A última caixa aberta e que, pasmem, beira a irresponsabilidade ou é totalmente irresponsável, há praticamente 20 anos, o Vasco da Gama não paga IPTU das suas sedes. Sede Náutica da Lagoa, Calabouço e o Estádio de São Januário. E o pior, as administrações que passaram pelo clube foram empurrando, sabedoras do débito. O Vasco agora está levantando todas as certidões, até por conta da reforma de São Januário, e viu a dívida. Sabe de quanto é, torcedor, a dívida com o IPTU? 2 milhões de reais. Quem fez a dívida? Os gestores anteriores. E eles vão pagar? Claro que não. A diretoria do Vasco, na frente do presidente Pedrinho, procurou os órgãos competentes para poder fazer o acordo. E ouviu dos responsáveis que poucas vezes, ou quase nenhuma vez, um responsável do Vasco procurou para negociar o débito. E isso tem sido algo recorrente de credores. Por isso o Vasco foi buscar a recuperação judicial, os acordos, para, olha, eu não consigo pagar tudo, mas eu consigo pagar tanto. Cara, será que é tão difícil assim ser correto com quem você deve? Olha, eu não consigo te pagar 100, mas posso pagar 50 em 10 vezes? Cara, isso é um absurdo total, porque aí depois nós, torcedores, queremos um time forte, não tem como, tem que pagar a dívida que essas pessoas fizeram com o Vasco. Não estou dizendo que o Pedrinho é santo, que o Jorge Salgado é um demônio, que o Alexandre Campelo, o Eurico, o Roberto, não estou dizendo nada disso. Estou trazendo fatos, torcedor. Uma dívida de 2 milhões de reais em IPTU, ela não nasce em janeiro de 2024. Mesmo que você não tivesse pago nenhuma IPTU desde lá. Cara, isso é um absurdo. Tem que ser responsabilizado. Passou da hora do Vasco mudar o seu estatuto e responsabilizar os seus dirigentes. Como o próprio Pedrinho está com seus bens e do Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF, na reta da recuperação judicial, qualquer intercorrência, qualquer dor de barriga que der, os bens vão para jogo, os dos administradores do Vasco da Gama, Clube de Regata Vasco da Gama, também tem que estar lá. Isso é uma vergonha. Porque aí você precisa despender de 2 milhões de reais, mesmo que parcelados, porque assim serão pagos, para poder colocar em dia a dívida que o Vasco tem. Você já imaginou sofrer penhora, ser despejado? Olha que cagada que... Meu irmão, não é possível
que quem passou no comando do Vasco, e todos, e também os conselheiros, os beneméritos, que aprovavam as contas, olhavam, não questionavam, que vocês consigam dormir tranquilamente e botem a cabeça no travesseiro. A nossa situação hoje, ela é gravíssima por culpa de todos que passaram até aqui nas administrações. A culpa não é minha, a culpa não é sua, torcedor. Mas de quem passou na administração, sim. Quem teve a caneta e pôde mudar. E nada fez. Pelo contrário, só aumentou, potencializou a dívida do Vasco da Gama. Isso é uma vergonha e eu não aceito. 18h, conto com você para bater papo e falar mais da nossa paixão, preparação para o jogo de sábado. Hoje tem julgamento do Felipe Coutinho pela expulsão contra o Fortaleza. Mas deve pegar a pena mínima já cumprida e jogar normalmente. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira. E não esquece, dedo no like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, a casa é sua. Tchau!